Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 16 de janeiro deste ano 2026, saudamos todos os ministros, irmãos e irmãs dos diferentes países e também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Para essa ocasião, vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículo 36 em diante, onde nos diz: vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem. O Filho do Homem é título de profeta. De dia Jesus ensinava no templo e à noite ele saía e ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo para ouvi-lo. Aí no versículo 37, desenha à direita uma pedra angular e as eras. E à esquerda para cima, escreve desde o 38 e 37 para cima, em um novo pacto. Velando e vigiando pelo ungido de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta mensagem, velando e vigiando pelo ungido de Deus, a qual foi pregada em 14 de maio de 2011 em La Florida, Santiago do Chile. Nos diz, aqui na página 4, vejam, diz: a advertência que Cristo nos dá é que velemos, pois, orando em todo o tempo, que sejamos tidos por dignos de evitar as coisas que hão de vir, os juízos divinos que hão de vir sobre a terra, e estar em pé diante do Filho do Homem. Na mensagem Desvelando Deus, nos diz na página 45, diz: isto volta a trazer a mesma coisa em toda a congregação. Você tem crentes, manufaturados, incrédulos e crentes. Isso tem sido assim em toda a congregação. Você os encontra sempre. Alguns deles fingem ser crentes. Esse é o pior tipo. Esses são os piores. Depois estão os não crentes, os incrédulos. Ele não te incomodará. Ele simplesmente se afasta e balança a cabeça e vai embora. Esses são os que já de raiz, desde o começo, vão e vão embora, levantam e vão embora. Mas os crentes manufaturados, que dizem ser crentes, esse é o tipo que você tem que vigiar, observar. Os feito crentes. Vê os três aí? Ali estavam os incrédulos, assim que ele disse: comei a carne do Filho do Homem. Isso foi o que necessitaram. E à esquerda ele escreve Filho do Homem. Os outros eram manufaturados. Eles permaneceram até como Judas fez até o próprio final, ou seja que teria-se até o final. Mas os crentes reais, eles não puderam explicar isso, mas creram de qualquer forma e seguiram em frente. Passaram adiante o véu. Passaram o quê? O véu. Onde sempre é e foi a pedra de tropeço. E rocha que faz cair. Vamos ver
essa porção en donde nos habla onde de nos esto. fala disto En segunda de Pedro, vamos a em ver aquí. segunda de Pedro, vamos ali. O primera de Pedro, vamos a Ou ver. primeira de Pedro, vamos ver. Primeira de Pedro. Primera de Pedro, Primeira de Pedro, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso versículo 6 dice, Versículo por lo 6 cual diz, también contiene pois la escritura, na Escritura he se aquí diz, pongo en Sión vede, la ponho em principal Sião piedra del uma ángulo, pedra angular, escogida, eleita e preciosa, y el que e creyere quem en él nela crer no será avergonzado. não será Para confundido. vosotros, pues, Ora, para los que vós, creéis, os él que es precioso. credes, essa Pero pedra é para los que preciosa, no mas creen, para os la descrentes, piedra que a los pedra que os edificadores edificadores rejeitaram, ha venido a ser la cabeza essa del foi ángulo, posta como a principal de esquina e piedra de tropieza, uma pedra de tropeço roca e que rocha hace caer. de escândalo que faz cair, vem? porque tropiezan Tropeçam en la palabra, Na siendo palavra, desobedientes, porque são a lo cual desobedientes fueron también para o que também destinados. foram destinados. Ou seja, também foram predestinados para predestinados para que fossem desobedientes e para que tropeçassem com a palavra, com o verbo, com o Filho do Homem. Agora sigue dizendo, Agora continua dizendo, la tradición, a tradição, estou na mensagem Desvelando a Deus, ou Desvelar de Deus, a tradição dos incrédulos tirado fora, você vê a Deus. Quando o véu de tradições foi removido, você pode ver que ainda hoje Deus é Deus da sua palavra. Ele ainda cumpre sua palavra. Ele é o Deus, autor da sua palavra, que está escondido atrás de pele e oculto para o resto. Sim, isso é correto. Para aqueles que não podem ir atrás do véu, ele ainda está atrás de véus de carne. Notem, então nós nos tornamos parte dele, já que você é o véu que o oculta, você é parte dele. Enquanto Cristo estiver em você, como Cristo era de Deus, porque Deus estava nele. O fez Deus. E se Cristo está em você, a esperança da glória, você se torna parte de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vê? Você se torna parte de Cristo enquanto Cristo estiver oculto em você. Depois é velado para os incrédulos. Mas você conhece que Ele está em você. Você está contendo, se fazendo o templo para Cristo que está atrás do véu. O véu de carne, atrás do véu, a carne. Então nos tornamos, viemos a estar atrás por causa desse véu. O véu novamente em carne humana esconde Deus a palavra dos olhos do incrédulo. Como está escrito? Veja, é escrito, vós sois epístolas escritas. Vós sois epístolas escritas, diz a Bíblia. Agora, o que é uma epístola? É uma palavra escrita. E você é, em outras palavras, você a leria assim. Você diria, vós sois epístolas escritas, ou vós sois a palavra que foi escrita, manifestada. Nada pode ser acrescentado a isso. Você não pode dizer, eu sou uma epístola escrita e depois vivendo qualquer tipo de coisa, exceto o que já está escrito. Porque ninguém pode ser acrescentado ou tirado. Vejam? Agora, ao ser epístolas lidas, ou seja, epístolas escritas, uma palavra escrita, porque isso é o que é epístola. Você vem a ser esse templo de Deus onde ele está ocultado dos olhos do incrédulo. Você, ou seja, atrás de você está ele. Atrás de quem? Atrás desse véu de carne. E assim é, vejam, com os escolhidos também. Assim é com o mensageiro e assim é com os escolhidos. Agora ele continua dizendo aqui, na mensagem velando e vigiando pelo ungido de Deus, continua dizendo, sempre de era em era e de dispensação em dispensação, o povo tem que estar atento ao programa divino e estar velando e orando. E também orando pelo mensageiro que Deus lhes envia para que Deus o proteja. Porque senão, acontece o que Cristo disse, ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus, fora da sua vontade,
sem ser a vontade de Deus, esta foi a que foi pregada em 27 de novembro de 1965, aqui na página 49 desta versão, nos diz: vigiem, quão perto chega esse fio de navalha, a diferença entre o correto e o incorreto. E lembre-se, cairá ou de um lado ou do outro. Em um ele circula e o outro lado ele circula. Ou seja, e também correto e incorreto. Porque não há meio termo. Ou vai para um lado ou vai ao outro lado. Continua dizendo, até que a diferença entre o correto e o incorreto se reduza ao fio de uma navalha. Tem que ser toda a palavra de Deus. Não quase toda a palavra, mas toda a palavra. Ou seja, não se pode tomar somente uma parte da palavra e o resto não. É preciso tomar toda a palavra, porque Deus vai progressivamente dando aos mensageiros, quando estão ministrando no tempo que Deus os enviou, estão progressivamente trazendo a palavra enquanto Deus vai revelando a esse mensageiro. E vejam se disse algo que não estava correto, ou falou com intenção aí o Espírito Santo, como falamos ontem, que ele estava nos falando ali, quando Jesus, o irmão Branham está dizendo que ele estava comentando que não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si, e ele disse que muitas vezes ele dizia coisas de propósito, diz, para reduzir o grupo. Ou seja, o Espírito Santo, falando por esse mensageiro, pode falar coisas e depois, mais adiante, então, as corrige e fala conforme a como Deus já lhe mostra. Mas há coisas que fala, que são revelações como essa, que Jesus falou ali, e diz que não comer minha carne e beber meu sangue. Vejam isso. Ele, quando trouxe essa revelação ali, mesmo que os escolhidos ali, os discípulos, não entendiam, depois mais adiante entenderam. Ele falou certas coisas, diz, para reduzir o grupo. Agora, cada mensageiro, no tempo que lhe correspondeu viver, enquanto Deus vai dando a revelação dessa mensagem que ele está trazendo, o povo vai crescendo junto com o mensageiro. Como o reverendo William Branham, quando falava que a noiva ia passar, ou essa multidão de gente era a noiva que passava pela grande tribulação. Vejam, depois, mais adiante, ele corrigiu isso. O Espírito Santo lhe mostrou que esses não são a noiva, e que a noiva não passaria pela tribulação. E aí ele teve mais luz sobre esse mistério dessa multidão. Agora, a pessoa como crente não pode ficar com isso que esse mensageiro falou anos atrás. Tem que ir crescendo junto com o mensageiro, porque senão ficaria na mesma posição que esteve o mensageiro nesse momento, onde Deus não lhe deu mais luz. Ou seja, a pessoa tem que ir crescendo com o mensageiro e em frente sempre, não para trás. E o que se falou anteriormente, vê-lo à luz do que Deus esteve trazendo e mostrando a esse mensageiro. Depois, quando vem o próximo, então traz mais luz. É aumentando Deus sempre a profecia. Não se pode ficar parada a pessoa em algo que o mensageiro trouxe. Quanto a certo tema aí, não trouxe luz, uma luz clara sobre isso que trouxe. Agora, neste tempo, vejam como Deus veio nos dando mais e mais e mais luz, porque é o tempo da luz total, onde se acendeu a luz, a qual é a luz da era da pedra angular, que se acendeu para nos esclarecer e nos dar essa luz, essa revelação do que é o mistério do sétimo selo, o mistério dos trovões, o mistério de tudo correspondente a essa fé de rapto. Hoje estamos no tempo do cumprimento de tudo que os profetas falaram.
E essa profecia, ao estar sendo cumprida, Deus está nos abrindo todo o entendimento e todo o quadro de tudo, colocando cada peça em seu lugar. Mas, vejam vocês, sempre tem pessoas que agarram peças, pegam peças, vamos dizer, peças, porções da palavra, e as colocam onde não é, porque não é o Espírito de Deus quem está neles, mas que é o mesmo Espírito da serpente antiga, o diabo Satanás, que agarra a palavra, agarrou, pegou a palavra com que ele disse que não fosse ver, pegou uma porçãozinha e a coloca no lugar à sua conveniência. Sempre há um motivo pelo qual, como diz o irmão Branham ali, um motivo pelo qual a pessoa acrescenta ou tira. Sempre tem algo por trás. Agora o escolhido de Deus vai como os discípulos ali, eles não entendiam, mas criam e seguiam em frente. Não se colocava a questionar o véu e dizendo, mas como vai dizer este que do céu desci, se sabemos seus pais, e sabemos de onde nasceu, e sabemos como foi criado, como vai dizer do céu, eu desci? Isso não tem forma de explicar. Mas vejam, eles creram. E assim é o crente. Sempre crê. O que Deus está realizando, entenda ou não entenda, mais adiante Deus lhe abrirá esse entendimento. Agora veja aqui, ele está nos falando disso, de que não é somente uma porção da palavra, mas que é toda a palavra, diz. Tem que ser toda a palavra de Deus. Não quase toda a palavra, mas toda a palavra. E hoje chegou, não a luteranos, não a metodistas, não aos pentecostais, mas a essa beira afiada. Nessa era afiada, nessa era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria os escolhidos. Eles cairão no lado errado, se não observarem como uma cunha. Observe, seja cuidadoso, ou seja, é o tempo onde mais cuidadoso a pessoa tem que ser. Agora, veja aqui, ele nos escreve numa nota atrás, escreve, nessa era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria os eleitos. Eles cairão no lado equivocado se eles não vigiarem. Tem que ser toda a palavra de Deus, não quase toda a palavra. Volto a ler. Nessa era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria os eleitos. Eles cairão no lado equivocado, no lado errado, se eles não vigiarem. Tem que ser toda a palavra de Deus, não quase toda a palavra. Agora ele continua dizendo aqui. Retornamos à mensagem que estamos lendo. Sempre de era em era e de dispensação em dispensação, o povo tem que estar atento ao programa divino e estar velando e orando. E também orando pelo mensageiro que Deus lhes envia, para que Deus o proteja, porque senão acontece o que Cristo disse: ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. E continuamos, aí nós paramos, continua dizendo: o inimigo sempre quis espalhar as ovelhas do Senhor, para que andem como ovelhas sem pastor. Mas Cristo nos ensina que estejamos unidos, que estejamos velando pela vinda do Senhor e orando sempre, para que sejamos tidos por dignos de evitar as coisas que hão de vir sobre a terra, os juízos divinos, e estar em pé diante do Filho do Homem. Na mensagem Desespero, aí nos diz na página 7, vejam, diz: eu sinceramente creio que estamos na beira de algo tão maravilhoso que jamais foi visto na terra desde os dias de Jesus Cristo, mas somente será conhecido à medida de que
reticências. Será tão humilde o que o homem chama poderoso, Deus o chama abominação. E o que o homem chama nécio, loucura, Deus chama poderoso. Então, observe, será tão humilde que você não perceberá se não tiver o sinal para examinar. Se não tem que sinal? Se não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não poderão ver. Passará despercebido. Aí a esquerda desenha uma pedra angular e as eras e escreve para cima. Será tão humilde. Aqui também, nessa mensagem, na página 22, dessa mensagem desesperos, também nos diz, ó igreja, despertem e sacudam-se, belisquem a consciência e desperte nesta hora. Devemos entrar em desespero ou pereceremos? Algo vem da parte de Deus. Eu sei que é assim diz o Senhor, algo está a caminho, portanto nos convém desesperar. É assunto de vida ou morte, e se nos descuidarmos, passará e não veremos, porque ela não foi egoísta. Lhe foi dado um profeta, a mulher sunamita teve um filho, e em cima ele escreve Moisés e Elias. Tinha um filho que veio pela palavra que o profeta tinha falado sobre ela. Agora, continua dizendo aqui. Estamos no tempo final já. Já estamos no milênio, onde as profecias para a vinda do Senhor têm que se cumprir. Já se cumpriu a profecia do precursor e tem que cumprir o restante das profecias. As profecias também da ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, a profecia das duas oliveiras, a profecia dos 144 mil hebreus. Agora está falando de todas as profecias que faltam por se cumprir. A profecia dos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, a profecia dos escolhidos que vão ser transformados, todas essas profecias correspondem a este tempo final. As profecias que correspondem a este tempo final, vejam, aí as está mencionando as quais teriam que se cumprir. E o povo teria que estar velando, vigiando, para que não passasse despercebido essas profecias que serão cumpridas neste tempo. Na página 306 do Livro das Eras, corrijo, é o editado. Aqui a 306. Este é o vermelho. Vamos ver no outro, na versão. Na outra versão seria. Vamos ver aqui. A página que corresponde. Seria 303. 303. Aqui seria a página que corresponde a essa. Deixa outro livro dessa outra versão. Veja, ele diz aí, falando dos 144 mil. Vejam, diz, isso não sugere em maneira nenhuma que não se registrará mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, por meio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão ao corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes, em verdade, permaneceram no livro da vida. Além do mais, como mostraremos, segundo o quinto selo, será o quinto selo, multidões de mártires judeus serão dadas roupas brancas e vida eterna pelo Senhor. Também os 144 mil serão selados ao se cumprir sua vinda. Ao cumprir o quê? Sua vinda. Não foram selados antes, porque não tinha sido cumprida sua vinda antes no tempo de Paulo, de Irineu, de Marte, nem de Colombo, nem no de Lutero, nem de Wesley, nem do reverendo William Branham, e também no Dr. William Souto Santiago, porque não foi realizada a sua vinda. Mas neste tempo, ao ser realizada a sua vinda,
aí son sellados, são que es selados, esa profecía que é essa profecia no se que había cumplido não tinha se en cumprido tiempos pasados, em en este tempos tiempo passados, se neste cumpliría. tempo se cumpriria. En su venida, dice, Em sua al vinda, cumplirse diz. ¿qué? Su Ao se venida. cumprir o que? Sua Aí, à vinda. direita, hacia Aí à arriba, direita para Ele cima, escreve, ele escreve os os 144 mil selados ao se cumprir sua vinda. E é neste tempo que todas essas profecias, incluindo a do povo hebreu, estaria sendo realizada, estaria sendo cumprida. Agora continua dizendo, provando que seus nomes não foram tirados também. Mas é assim tão perfeitamente como está mostrado no Salmo 69, que são os malvados e os rejeitadores injustos de Cristo e os destruidores do seu povo cujos nomes serão tirados. Aí ele escreve, nomes tirados. Essa é a seção que os nomes podem ser apagados na seção do livro da vida. Assim como Israel, o povo escolhido de Deus, em sua maioria perderam seus direitos no livro da vida ao rejeitar Jesus. Assim também a maioria da igreja gentia entrará à condenação com o resultado de ter seus nomes apagados do livro da vida, por razão da rejeição da palavra. E nisso entrará o movimento ecumênico mundial, o qual é a imagem edificada da besta, a besta. Agora vejam. Ao rejeitar o quê? A palavra, o verbo. Ao rejeitar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Aqui neste outro livro, à esquerda, ele escreve a imagem da besta, porque entram automaticamente e ficam marcados com a besta. Diz, ao rejeitar a vinda do Senhor, ao rejeitar o Espírito Santo encarnado, aí obtém a marca da besta e vem se unir a esse concílio mundial de igrejas. Agora, ele continua dizendo aqui, e se entende facilmente que correspondem a este tempo final. Que corresponde a este tempo final? Essas profecias que ele mencionou aí. A ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos, a profecia das 12 oliveiras, a profecia dos 144 mil hebreus, a profecia dos escolhidos que vão ser transformados. Todas essas profecias correspondem a este tempo final, vem? São as que correspondem ao tempo de era de pedra angular. E se entende facilmente que corresponde a este tempo final. Por quê? Porque não se cumpriram em tempos passados. E então o que resta é a era de ouro, a era da pedra angular, a era onde todas as promessas que correspondem a este tempo final, que correspondem a este tempo, serão cumpridas. No livro de citações, na página 153, parágrafo 1369, nos diz, este é um tempo de expectativa. Onde estamos? Essa palavra está vindo à vida agora. E em cima ele escreve, a palavra vem à vida. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. E à esquerda também uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Essa palavra vem à vida agora, disse, a se cumprir, ou seja, a se materializar essa palavra. Quando a profecia é trazida e não se cumpre nesse tempo onde o mensageiro falou, pois vai se cumprir mais adiante no próximo mensageiro que Deus levanta. Tão simples assim. Continua dizendo, e Deus as vivificará, as tornará realidade. O quê? Pois essas profecias que foram faladas. E Deus respaldará essa palavra prometida e a colocará por obra em prática. E Ele a prosperará e, consequentemente, prosperará todos aqueles que estarão trabalhando para que se cumpram essas profecias. Sempre se cumprem no meio das pessoas que creem. Não vai se cumprir no meio de incrédulos. Tem que se cumprir no meio de crentes. E são instrumentos para Deus fazer que se cumpra essas profecias. Agora ele aí nos falou, no livro dos selos, o que mencionamos no princípio, que eles
creram, aunque no entendieron. mesmo que não Miren, aqui entenderam. habla Vejam, de aqui eso en el fala libro de los disso no Hechos, livro dos selos, en donde nos muestra onde nos mostra que primero hay que que primeiro creer. é preciso crer. O sea, se cree. Ou seja, se crê, Primero, primeiro, 286, vamos a ver. Aqui. 286, vamos ver ali. Sim, a página 286. Sim, a miren, página 286, dice, vejam, diz: se pudessem ser suficientemente grandes para se tornar suficientemente simples, então poderiam encontrar dessa maneira, sendo simples. Mas, porquanto você está buscando a sabedoria, está se afastando de Deus, outra vez para que não lhes escape, porquanto você trata de encontrar Deus pela sabedoria, como aconteceu no Jardim do Éden, bem, como aconteceu nos dias de Moisés, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, e ainda como é hoje. Quando você trata de calculá-lo e de encontrar Deus pela sabedoria, nisso você está se afastando mais a cada passo. Você está tratando de entendê-lo e não há maneira de entendê-lo. Unicamente aceite-o. Creia, não trate de entendê-lo. E aí ele escreve: aceitar é igual crer. E também escreve: não trate de entendê-lo. Somente aceite. Creia. Aceitar é igual crer. Aceitar é igual crer. Não trate de entendê-lo. Somente aceite-o. Creia nele. Vejam, essas pessoas que tratam de encontrar Deus pela sabedoria. Ou seja, tentam buscar compreendê-lo pela sabedoria. E ele diz aí, não há maneira de entendê-lo. Unicamente diz é aceitá-lo e crer nele. Por isso diz que seria tão humilde, tão simples, que se não vigiasse, iria passar despercebido às pessoas. Agora continua dizendo ele aqui, por exemplo, no tempo de Moisés as profecias diziam que para aquele tempo Deus ia libertar seu povo que estava em escravidão no Egito. Havia uma profecia em Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 19, e consequentemente tinha que aparecer a pessoa que seria o instrumento para esse trabalho e as pessoas que o ajudariam, seus ajudantes também. Agora vejam, em Gênesis nos fala disto, e o irmão Branham aqui nos diz que Abraão também teve que crer para que essa promessa fosse cumprida desse filho que iria ter. Vejam, na página 11 da mensagem Provando Sua Palavra, aqui nos diz: também tomaremos outro por um momento. Abraão foi outro profeta do Senhor, a quem veio a palavra, e disse, quando ele tinha 75 anos, e Sara de 65 anos, que ele teria um filho por meio de Sara. Agora, isso era algo muito forte para o incrédulo. Você poderia imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo neste dia, com todas as nossas conquistas científicas e todos estes bebês de proveta, de laboratório que falam e tudo isso? Mas esta anciã, já com 65 anos, e um ancião de 75 anos, no entanto, a palavra do Senhor veio a Abraão e disse que isso ia acontecer. E Abraão creu em Deus. Não importava quanto Deus falasse e nem quão verdadeiro era. Abraão tinha que crer no que Deus disse para que fosse manifestado. Tinha que o quê? Que crer para poder se materializar, para poder se manifestar. Isso que Deus tinha dito a Abraão. E assim é com as promessas neste tempo final. O escolhido de Deus tem que crer para que
sejam materializadas, sejam manifestadas essas promessas em sua vida. Agora vejam como esse homem foi provado com o seu testemunho de que ele realmente creu. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que ele sim cria em Deus, ele é uma pessoa semelhante a vocês que estão sentados aqui nessa noite. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos que crer que sua palavra é a verdade. E ele provará isto, que sim é a verdade, se somente crermos. Deus a vindicará neste tempo final. E verdadeiramente o povo dirá: isto era o que eu estava esperando. Minha transformação e, graças, Senhor, que criei nela, de todo o coração, tudo o que tu disseste, que seria o cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda, onde estaria sendo dada a fé de rapto. E aqui está, materializada. Essa palavra, eu recebendo esse corpo eterno e glorificado. Quem não creu, mas que tratou de entender por sabedoria, buscando a forma de compreender pela sabedoria humana, esse dirá: e eu, o melhor, combati a visão da carpa, a visão da tenda, o melhor, lancei terra, vamos dizer, lancei terra. Ou seja, esses são os zombadores, aqueles que criticam e tudo, manchando, lançando terra, jogando terra na obra de Deus ao cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda. Mas veja, ao final, quem fica com as mãos sujas? A pessoa que lançou terra é a que fica com a mão cheia de terra, de lama, de sujo. É o cumprimento dessas promessas sendo materializadas nos escolhidos de Deus que creram nela. Nos demais, pois, ficarão com suas mãos sujas, ficarão sujos, e aí terão que passar pela grande tribulação. Agora vejam, na página 13 também aqui nos fala, um pouquinho mais adiante do que lemos, essa mesma mensagem provando sua palavra, diz: se seus filhos somente tomarão sua palavra, dessa maneira, ele pode provar através de vocês. Essa é a única maneira em que ele pode provar sua palavra. Ele não prova aos incrédulos. A eles não podem ser provados, eles são incrédulos. Por isso, você não pode tratar de provar a um incrédulo as promessas que Deus falou e profecias que Ele falou por meio dos profetas antigos passados que Deus já levou. E não foram cumpridas nesse tempo. E no tempo onde a pessoa está vivendo, com um mensageiro que Deus levantou e uma mensagem que Deus está trazendo, vamos falar deste tempo. Vejam, você não pode provar a esses incrédulos que ainda estão em tempos passados e neste tempo, pois estão na parte de Laodiceia, estão embaixo e não subiram. Você não pode provar a esses que estão embaixo do monte, não pode provar a eles a palavra, ou seja, as profecias que foram faladas e estão sendo cumpridas. Você não pode provar a eles. Não pode provar a eles. Ele não prova aos incrédulos, vem? Não pode você tratar de provar aos incrédulos, é preciso deixá-los que faça o seu trabalho também, para o qual, como lemos na escritura de 1 de Pedro, o qual já foram destinados, predestinados. Continua dizendo, é para aquele que crê, vem? É para quê? Para aquele que crê. E se ele consegue encontrar alguém que crê em sua palavra, ele provará sua palavra por meio de você. E algumas vezes enfermidades e coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si mesmo. Lembram-se do homem cego que Jesus encontrou? Eles perguntaram, quem pecou? Ele ou seu pai? Ou sua mãe? Seu pai e sua mãe? Ele disse, neste caso, não é que pecou este nem seus pais, mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer, serem manifestadas. Vem? Isso aconteceu ao rapaz para que Jesus pudesse ser glorificado. Às vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção, de modo que possamos de forma que possamos mostrar nossa fé e chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus disse
e ele provará. Se você tão somente não enfraquecer durante a prova, não podemos nos debilitar, nos enfraquecer no meio das provas, mas que vamos mostrar aí nossa fé. Agora, continua dizendo aqui, vamos ver aqui algo. Vejam, um pouquinho mais aí mesmo continua falando de Jó. Uma vez ele pôde provar Jó, que ele não amaldiçoaria, e veja a prova por qual Jó passou, mas as próprias mandíbulas da morte, a mesma ali ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele, sem dúvida, creu. Deus provou sua palavra a Jó. Ele provou a Abraão. Ele provou ser verídica, que é assim. E continua por aí, falando. Vamos ir um pouquinho mais. Essa mensagem é muito importante, também diz, veja, ele também provou por meio de Moisés. E quando a dificuldade era tanta contra ele, Moisés tinha em mente que talvez, para ser um libertador, que sua mãe provavelmente lhe havia dito que ele tinha nascido um menino formoso. Ela foi sua tutora que o criou no palácio do faraó. E sem dúvida tinha dito, filho, nós oramos para que fôssemos libertados e cremos que você é esse menino que Deus usará para libertar. E então quando ele, reticências, o vemos subir, e ele ia ser o filho da filha do faraó, e verificamos que ele ia ser herdeiro do trono. Aí ele escreveu, Moisés, herdeiro do trono do faraó do Egito, pois não há dúvida que na mente deles ele seria o próximo faraó. E dessa maneira ele libertaria as pessoas ao se tornar o próximo faraó. Mas Deus tinha reticências. Se tivesse sido assim, então ele teria feito isso através de algo material, através de algo, um ato político. Mas Deus não opera sempre dessa maneira. Agora vejam como Deus escondeu até na própria casa do faraó esse libertador. E vejam como Deus provou Moisés, como provou todos os profetas, e depois eles, ao crer no que Deus tinha falado, ativar essa fé, e Deus cumpriu por meio deles essa promessa que Deus tinha dado. Agora vejam, aqui continua dizendo, nessa mensagem que estamos lendo, de velando e vigiando pelo ungido de Deus, continua dizendo, portanto, sendo que era para aquele tempo em que Moisés esteve na terra, Deus prosperou essa palavra, prosperou o instrumento e os que o ajudaram para fazer esse trabalho. Isso foi no tempo de Moisés e também no tempo de Salomão. Vejam, na construção do tabernáculo, Moisés tinha ali o povo que respaldou esse trabalho. No templo de Salomão também. Continua dizendo, foi um trabalho do Espírito Santo através de Moisés. E os que estiveram braço a braço com Moisés, os quais foram grandemente abençoados. Assim foi em todos os tempos, e, consequentemente, assim será em nosso tempo. Ou seja, assim seria neste tempo final, onde o mensageiro final, o Benjamim dos profetas, estaria no meio da igreja e estaria o povo de Deus, escolhido de Deus, braço a braço com ele, para o cumprimento das profecias que não foram cumpridas em tempos passados, como o cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda, como o selamento ou selar os 144.000, como o estabelecimento desse reino messiânico. Todas essas coisas, a ressurreição, a transformação, o rapto, tudo isso, neste tempo final, estaria se manifestando, cumprindo. É a palavra sendo vivificada, sendo trazida à vida, ou seja, a cumprimento. E por isso, temos que estar velando e vigiando pelo ungido de Deus. Foi para mim um privilégio grande, nessa ocasião, dando neste estudo bíblico sobre o tema velando e vigiando pelo ungido de Deus.
deixamos conosco o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e depois passar ao reverendo William Pérez para concluir com um cântico e depois uma oração. Nessa ocasião, de hoje, sexta-feira, 16 de janeiro deste ano 2026. Que Deus os abençoe e guarde a todos e passem todos. Muito boa noite.